Estamos aqui com o esquemático do projeto original do detector de metais polonês. Vamos explicar aqui cada um dos circuitos e o que é que eles fazem. Vamos começar aqui pela fonte de alimentação. Essa placa aqui no projeto original, você vê a indicação aqui de alimentação de 12 volts, mas ela pode perfeitamente ser alimentada com tensões entre 12 e 15 volts. É tranquilo isso, tá bom? Quem faz parte aqui do circuito de alimentação da placa? São estes capacitores eletrolíticos de desacoplamento, esse outro capacitor aqui de 100 NF de desacoplamento. Então, a função desses capacitores é desacoplar todos os circuitos da placa da fonte. Nós temos aqui um outro capacitor eletrolítico de 100 microfarads por 25 volts, que ele faz também o desacoplamento deste 555 do restante da fonte, tá bom? Eu destaquei em azul aqui outros 3 capacitores que também são de desacoplamento, porém estes são capacitores de desacoplamento do circuito de fonte simétrica, que vai ser o próximo item que nós vamos falar. O circuito de fonte simétrica, pessoal, é esse daqui, ó. Tudo isso aqui que eu circulei são os componentes do circuito da fonte simétrica. O que é que ele faz? Esse circuito aqui, ele vai pegar os 12 volts da fonte, na tensão VCC, que pode ser 12, 13, 14 ou 15 volts, como eu já expliquei. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar analogicamente a tensão simétrica. Analogicamente por quê? Porque neste circuito do nosso detector de metais, a referência vai ser o VCC, os 12 volts. Então, em relação aos 12 volts, nós vamos ter aqui, ó, os mais 5 volts analógicos, que na verdade aqui, se você for ler a tensão referenciando pelo negativo, vai dar 17 volts. Por que 17? Porque a referência é 12. 12 com 5 dá 17. Agora, se você for referenciar pelo VCC, os 12 volts, aí você vai encontrar os mais 5 volts analógicos. E já aqui você vai encontrar os menos 5 volts analógicos. Isso se você referenciar pela tensão VCC. Se você referenciar pelo GND, então você vai ler aqui uma tensão de 7 volts. Por que 7? Porque quando você pegar o VCC, que é 12, e subtrair de 5 volts, vai dar 7 volts, tá bom? Então são essas duas formas que você verifica a tensão analógica simétrica. E, rapidamente, uma explicação do circuito. Eu tenho aqui um circuito oscilador, ele vai oscilar numa frequência em torno de 3,6 kHz. Então ele vai bombear tensão através dessa rede de diodos e capacitores. Então isso vai elevar os 12 volts a algo próximo de 30 volts. E esses 30 volts vão ser retificados, gerando assim dessa forma 17 volts, ou seja, com esse arranjo aqui, eu vou obter uma tensão maior do que a tensão de alimentação. Aqui eu só tenho 12 volts e com esse arranjo aqui a gente vai obter 17 volts, considerando um VCC de 12 volts, obviamente. E só esse circuitozinho aqui, ele vai gerar no nosso circuito a tensão simétrica de menos 5 volts. Ou referenciando por aqui, você vai ler aqui uma tensão de 7 volts positivos, tá bom? Então, esse é o circuito de fonte simétrica. Junto a ele, nós temos ainda essa rede resistiva, formada por 2 potenciômetros, um de ajuste grosso de 10K e um de ajuste fino de 2K2. E esse tripote de 220K. Então, com esse arranjo aqui, nós fornecemos para o 741 uma tensão de referência que ela pode variar de menos 3,5 volts até os 5 volts da nossa fonte simétrica, tá bom? Então, a função dessa rede divisora de tensão é fornecer essa tensão para esse 741. E a função de nós termos aqui uma fonte simétrica é que tanto esse amplificador operacional 741 quanto esse outro amplificador operacional 357,
eles são alimentados, como você pode ver aqui no diagrama, com mais 5 volts e menos 5 volts. Então esses dois componentes precisam dessa fonte de tensão simétrica para funcionar. O próximo circuito que nós devemos avaliar é o circuito gerador de clock, que é esse daqui, ó. O circuito gerador de clock é esse circuito que eu circulei aqui em vermelho, tá bom? Ele tem por base